Nós! Rádio Zap Deus é Fiel, proclamando o amor de Deus às nações. Estamos presentes em todas as redes sociais. Girando com a notícia aqui na Rádio Zap Deus é Fiel. Antena 1 Notícias. Bom dia! Você que acompanha o podcast Antena 1 Notícias já sabe que começou nesta semana em Las Vegas, nos Estados Unidos, a International Consumer Electronics Show, a maior feira de tecnologia do mundo. Um dos destaques do evento na segunda-feira foi um carro voador apresentado pela Hyundai. Batizado de SA1, a ideia do veículo é de conectar as cidades com carros que voam, os chamados hubs. Na apresentação, a empresa mostrou uma espécie de heliponto. Ao pousar, o carro voador se conecta com veículos autônomos. No evento, a Hyundai está exibindo alguns modelos de tamanho real dos veículos, segundo reportagem do portal de notícias G1. A empresa também apresentou, em parceria com a Uber, o projeto de táxis voadores, chamado de Uber Air Taxis, uma espécie de rede de compartilhamento de viagens aéreas, o que permite o início da fabricação em escala automotiva de veículos elétricos de produção em massa. Nessa parceria, a Hyundai fará a produção e a implantação dos veículos aéreos e a Uber ficará responsável pelos serviços de suporte ao espaço aéreo, conexões e interfaces com os clientes por meio de rede de compartilhamento de passeio aéreo. O carro voador é uma tendência já adotada por outras empresas. No ano passado, um veículo da empresa japonesa NEC realizou um voo de teste de cerca de 1 minuto e, além disso, empresas como Boeing e Palvi estão desenvolvendo seus projetos de veículos voadores. Há também outras companhias que já desenvolvem motos voadoras. Um exemplo disso é a polícia de Dubai, que já está utilizando um protótipo de moto voadora. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Irã convoca representante do Brasil em Teherã. Secretário de Defesa nega a saída das tropas americanas do Iraque. Premier iraquiano pretende determinar saída dos militares americanos do país. A representante do Brasil em Teherã, Maria Cristina Lopes, foi convocada pela chancelaria iraniana, mas o teor da conversa não foi divulgado, de acordo com reportagem do jornal O Globo. Na semana passada, após a morte do general iraniano Qassem Soleimani, o Itamaraty divulgou uma nota na qual disse apoiar a luta contra o flagelo do terrorismo. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, negou que o país irá retirar suas tropas do Iraque. Na segunda-feira, agências internacionais de notícias afirmaram que uma carta atribuída à coalizão liderada pelos americanos e enviada ao comando militar iraquiano informava que as tropas americanas seriam retiradas do país nas próximas semanas. O primeiro-ministro iraquiano Abdel Abdul Mahdi disse que pretende autorizar uma medida aprovada pelo parlamento que determina a saída do país das tropas estrangeiras. Ele afirmou ainda que a retirada deve acontecer de maneira coordenada com os Estados Unidos. A sinalização aconteceu após uma conversa entre ele e o embaixador americano em Bagdá. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast de Antena 1 Notícias. A imprensa japonesa divulgou detalhes sobre a fuga do ex-presidente da Renault-Nissan, Carlos Ghosn. O empresário brasileiro teria pegado um trem de Tóquio até Osaka, de onde embarcou em um avião particular para a Turquia. Ghosn estava em liberdade condicional e fugiu para o Líbano, alegando ser vítima de um golpe por parte do governo japonês. A Austrália terá 2 bilhões de dólares para recuperar áreas atingidas por incêndios. O governo australiano vai destinar o montante, além das dezenas de milhões de dólares australianos já prometidas, para a recuperação das áreas afetadas pelo fogo. Os incêndios já destruíram desde setembro mais de 5,5 milhões de hectares, provocaram a morte de pelo menos 25 pessoas e a destruição de 2.000 casas.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse na segunda-feira que o governo brasileiro está trabalhando na elaboração de políticas para o país não ficar refém de problemas gerados pelas altas nos preços do petróleo pela crescente tensão no Oriente Médio, ao mesmo tempo em que busca garantir que a Petrobras tenha liberdade para estabelecer os preços dos combustíveis. A audiência do Globo de Ouro, que ocorreu na noite do último domingo, segundo o site Deadline, atingiu 14 milhões e 800 mil espectadores nos Estados Unidos. O número revela uma queda de quase 1 milhão de aparelhos ligados no evento em relação à cerimônia do ano passado. Em 2019, 15 milhões 730 mil americanos assistiram ao evento. Wall Street fecha em alta na segunda-feira, apesar da crise no Oriente Médio. Os mercados de ações dos Estados Unidos terminaram em alta depois de registrar perdas na sexta-feira, com os investidores minimizando as tensões na região. Na Europa, as bolsas fecharam em baixa, refletindo cautela com a crise entre Estados Unidos e Irã. E no Brasil, a Bolsa Paulista fechou com o Ibovespa em queda de 0,7%, abaixo dos 117 mil pontos. O primeiro boletim Focus do ano mostrou que os economistas ouvidos pelo Banco Central prevêem que a inflação oficial do país deve ficar em 3,6% ao final de 2020. Na semana passada, a previsão era de 3,61%. Para o PIB, a estimativa de crescimento permaneceu em 2,3% para este ano. A projeção para o dólar caiu e a taxa básica de juros foi mantida. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, participou na segunda-feira de uma homenagem ao general iraniano Qassem Soleimani, morto em um ataque aéreo dos Estados Unidos no Iraque na semana passada. O funeral reuniu milhares de pessoas em Teherã. A multidão ficou concentrada nos arredores da universidade da capital iraniana. E nesta terça-feira, milhares de pessoas acompanham o funeral em Kerman, que é a cidade natal de Soleimani. Houve tumulto e várias pessoas morreram, de acordo com informações divulgadas pela rede britânica BBC. Países da OTAN apoiam a estratégia militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. O secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, disse que todos os membros da Aliança Militar do Atlântico apoiam as ações americanas na região. Falando após uma reunião da OTAN sobre o Irã e o Iraque, Stoltenberg também pediu uma diminuição das tensões entre as partes envolvidas no conflito. O governo argentino aumentou a segurança em aeroportos, fronteiras e na Embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires devido ao aumento das tensões entre norte-americanos e iranianos. Segundo o ministro da Defesa do país, Agustín Rossi, por causa dos ataques que a Argentina sofreu em 1992 e 1994, o país deve sempre estar em alerta para esse tipo de conflito. Os destaques agora na área de tecnologia. A empresa Qualcomm anunciou um sistema para veículos autônomos projetado para lidar com funções como controles de faixa de direção e até modo sem motorista. A tecnologia deve chegar ao mercado em meados de 2023. O produto, chamado de Snapdragon Ride, é o primeiro investimento da empresa em um sistema completo de direção autônoma. A Amazon anuncia investimentos no setor automobilístico. Além da Qualcomm, a Amazon anunciou durante a feira tecnológica Consumer Electronics Show em Las Vegas novidades para o setor automotivo. A empresa americana divulgou parcerias para disponibilizar a plataforma Fire TV em veículos, além de oferecer mais serviços por meio da assistente digital Alexa. As indicações do WGA Awards 2020, prêmio concedido pelo Sindicato de Roteiristas de Hollywood, foram reveladas na segunda-feira. Entre os indicados estão Coringa, O Irlandês, entre outras produções. Os anúncios indicaram 3 categorias: melhor roteiro original, melhor roteiro adaptado e melhor roteiro de documentário. Os vencedores serão revelados no dia 1º de fevereiro. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou a última segunda-feira com queda de 0,7%, chegando a menos de 117 mil pontos. O volume financeiro negociado é de mais de 27 bilhões de reais. A queda da Bolsa é consequência das tensões entre Estados Unidos e Irã e pela fraca economia na China. O dólar comercial teve alta de 0,22%, fechando a R$ 4,064 para a venda e R$ 4,063 para a compra.
O parlamento britânico se reúne nesta terça para debater o acordo do Brexit. A proposta de saída do Reino Unido da União Europeia foi aprovada em dezembro pelos parlamentares. Ao todo, serão 3 sessões para discutir o texto do primeiro-ministro Boris Johnson, que pode receber emendas até o dia 9 de janeiro. Após a análise, será realizada uma votação final na Câmara dos Comuns. Caso seja aprovado, o acordo será sancionado pela Câmara dos Lordes. A representante do Brasil em Teherã, capital do Irã, foi convocada pelas autoridades do país. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, o conteúdo da conversa é reservado e não será divulgado. Representantes de outros países que se manifestaram sobre o ataque em Bagdá que matou o general Qassem Soleimani também foram convidados pela chancelaria iraniana. A convocação aconteceu depois que o governo brasileiro disse apoiar a luta contra o flagelo do terrorismo um dia após o ataque. Será enterrado hoje o corpo do general iraniano Qassem Soleimani em Kerman, no Irã. A população acompanha o cortejo pelas ruas da cidade do comandante militar, que foi morto em um ataque orquestrado pelos Estados Unidos no aeroporto de Bagdá, no Iraque. Soleimani será sepultado após 4 dias de homenagens que reuniram diversas pessoas de diferentes cidades iranianas. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Girando com a notícia aqui na Rádio Zap Deus é Fiel. Rádio Zap Deus é Fiel, proclamando o amor de Deus às nações. Estamos presentes em todas as redes sociais. Nessa sexta-feira tem culto de cura divina e libertação na Igreja Missionária Pentecostal Resgatando Vidas para Jesus, em Rio dos Índios, município de Ceará-Mirim, no estado do Rio Grande do Norte. Quem convida a nossa amada irmã pastora Francinete, pastora presidente da obra, e também a pastora Núbia. Apoio Rádio Zap Deus é Fiel, proclamando o amor de Deus às nações. De Deus e afirmar para alguém que foi Deus quem falou. Mentir em nome de Deus e dizer que foi Deus quando Deus não mandou. Só para dizer que é profeta de Deus e receber elogio de alguém. Mentir em nome de Deus e em nome de Deus diz o que não convém. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Muita gente enganada ouvindo ao profeta e não ao Senhor. Muitas vidas destruídas ouvindo as mentiras que alguém inventou. Dizendo aflito que ele quer ouvir e ainda diz que foi Deus. Se Deus falou vai cumprir, mas se Deus não falou, quem falou vai ouvir. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal.
Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal.